Ô Coutinho, a gente que não quer transformar nada, quer inclusive fazer com que as velhas formas do viver voltem. Justamente as formas do viver que tornavam as pessoas infelizes, as formas do viver da discriminação, as formas do viver da miséria, as formas do viver do preconceito. Você que acompanha a gente pela internet, pela TV, pelo rádio, olha aqui. Ninguém precisa gostar do mundo como é. Aliás, é bom que não goste, porque assim tenta mudar. Agora, precisa ver, tem gente que não gosta do mundo como é, porque quer transformá-lo para tornar a sociedade mais generosa, mais humana, com mais direitos? Ou a gente que quer transformar esse mundo que temos para fazê-lo voltar para trás? Que são os chamados reacionários, que são aqueles que reagem às mudanças, reagem ao novo. Aqueles que mentem para os outros e para si mesmos, dizendo, houve um tempo em que nós fomos tão felizes, e aí chegaram esses daí e destruíram a nossa felicidade. Eu vejo isso muito, viu, Coutinho, Larissa, quando as pessoas falam assim, a escola pública no meu tempo, sim, era boa, hoje é uma bagunça. Não, eu tenho 62 anos, a escola pública no meu tempo, de fato, era melhor do que agora. Só que quantos estudavam em escola pública? Para quantos existia escola pública? Hoje existe para todos, e a qualidade precisa melhorar. Não é? Isso é fundamental. Tem gente que quer fazer o Brasil andar para trás. E é do Brasil andar para trás que nós vamos falar agora. Sim, Bolsonaro. Bolsonaro, está chegando a sua hora. É inútil espernear. Não é proibido espernear. Mas é inútil nesse caso. Porque as evidências brotam dos depoimentos de gente que estava com você, querido. Então aí, o Mauro Cid prestou um novo depoimento. E neste depoimento, ele falou de pelo menos 5 reuniões, 5 encontros, para discutir golpe de Estado. Mas era golpe de Estado, eles chamavam desse modo, Coutinho, não, né? Falaram assim, vamos dar um golpe de Estado aí? Não, nunca. Atenção, até o narcotraficante mais cruel, mais canalha, até o miliciano mais cruel, mais canalha, ele acha de si mesmo que ele é justo. Ele não se vê como um facínora. Ou vocês acham que esses bandidos, esses criminosos, se olham no espelho e falam, mas você é muito mal, hein? Você é muito injusto. Você é muito cruel. Não. Há os tribunais dos crimes, eles matam as pessoas. Aquele rapaz do Rio de Janeiro, ele estava fugindo do tribunal do crime. Criminoso, fugindo do tribunal do crime, cometeu mais crime. O sequestrador do ônibus. E certamente aqueles que o julgavam diziam, não, nós estamos fazendo justiça. Estão? Não. Quem não sabe, houve um ato institucional, isto é, baixou-se uma decisão durante a ditadura no Brasil, no dia 13 de dezembro de 1968. O nome era AI-5, Ato Institucional número 5, que instituiu a ditadura absoluta no Brasil. Absoluta.
Pois saiba, no preâmbulo, no primeiro parágrafo de um texto que instituía a ditadura absoluta no Brasil, Dona Larissa, seu Coutinho, dizia que o fazia em nome da democracia. Então não pensem que o sujeito que é cruel, que é bandido, que é canalha, ele tem sobre si mesmo essa mesma ideia. Ele não tem. Aqueles que condenavam as pessoas à Santa Inquisição, à fogueira na Santa Inquisição, o Coutinho, enquanto a pessoa estava queimando, tinha padre do lado de fora rezando, do lado de fora da fogueira, né? Claro. Para encomendar a alma do vivente. É claro que se eu tô lá, ia tentar. Dá para você trocar sua reza, me tirar da fogueira? Hein? Me encomenda para o inferno, mas me deixa vivo. Não, né? 5 reuniões golpistas. Um deles com o coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto, que na ocasião era assistente do Comando Militar do Sul. Essa reunião aconteceu em 28 de dezembro de 2022. Larissa! 28 de dezembro de 2022. O Bolsonaro fugiu do Brasil no dia seguinte. Fugiu do Brasil no dia seguinte. E no dia 28, ainda se estava falando em golpe. Atenção, que daqui a pouco nós vamos falar do Dudu Bananinha, o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi passar vergonha lá nos Estados Unidos, e contar mentira. Foi contar mentira nos Estados Unidos? Ah, não! Olha, como é que ele ia dar golpe de Estado se nem mais no poder ele estava? Primeiro que tentou, sim, no poder. Nós vamos ver. Então não venha com história, porque não vai colar. Mauro Cid confirmou que estava havendo monitoramento do Alexandre de Moraes. A ideia, Larissa Alves, era sim, pegar Alexandre de Moraes pelos cabelos. Coutinho. Vamos raspar a cabeça do Alexandre de Moraes. Hein? Alexandre de Moraes preso não ia dar esse trabalho, né? Ia economizar máquina. Prender Alexandre de Moraes, o nome da prisão de Alexandre de Moraes seria o quê? Não seria golpe? É que tudo, Bolsonaro, alô, Bolsonaro, tudo está convergindo, confluindo para a Papuda. Não quero para a Papuda. Não, escolhe-se um outro lugar, onde você será igualmente bem tratado. A diferença do que vocês pregam para as outras pessoas. E nesse depoimento, ficou claro mais uma vez que o Freire Gomes, que era o comandante do Exército, e aqui algumas pessoas de esquerda ficam bravas comigo, mas, gente, pensa um pouquinho. Ele era comandante do Exército. Aí o Cid diz o seguinte, ele ficava pegando informações sobre, eu diria assim, queridos, ficava pegando informação sobre o estado mental do Bolsonaro, né? Tanto é que tem uma mensagem do Cid para ele, que diz, boa tarde, general. Só para atualizar o senhor, que vem acontecendo o seguinte, o presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? A pressão que ele tem recebido é muito grande. Ele enxugou o decreto, né?
aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto. Fez o decreto muito mais resumido. Então, isso evidencia que o Freire Gomes sabia. Ah, e por que não fez nada? Será, meus camaradas de esquerda, pensa bem, meus camaradas de esquerda, que agora, Coutinho, o Reinaldo falava de direita, agora o Reinaldo é comunista. O Reinaldo resolveu virar comunista agora. Foi subindo na vida, virou comunista. Que é assim, né, Coutinho? A pessoa vai subir na vida, vira comunista. É natural, acontece, né? É natural, é natural. Super natural. Vermelhou. Avermelhou. O Reinaldo tá meio rosinha, meio suspeito. Então é o seguinte, meus camaradas de esquerda. Vocês acham que o Freire Gomes deveria mesmo, na reta final do governo Bolsonaro, dar um murro na mesa, prender general, armar uma crise militar? Eu acho que não. Eu acho que se ele fizesse, ele teria feito uma grande besteira. O fato, ele não topou o golpe. Não topou o golpe. E ao não topar o golpe, e agora está colaborando com a investigação. Claramente está colaborando com a investigação. E eu quero chamar sua memória aqui. Memória importante. Vamos trazer sua memória. Ô Larissa, se a gente ficar velho, Larissa, e não tiver a favor nem a memória, aí fica ruim. Ué, Rei, mas quando ficar velho a memória não vai piorando? Larissa, até agora, não. No seu caso, realmente não. Coutinho, tem duas coisas que melhorou com a idade. Né? Uma você pode falar. Que absurdo. A outra a pele. Vamos lá. Por enquanto a memória está boa. Lá no dia 29 de março de 2021, o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Meu tio. Eu sou o Reinaldo Azevedo e Silva. Brincadeira, não é meu tio, mas a gente tem o mesmo sobrenome. Demitiu o ministro da Defesa. Porque ele queria que o ministro da Defesa, mais os comandantes militares, peitassem o Supremo. Ele queria começar o golpe ali. Bolsonaro, não vem com essa história, o golpe foi só na reta final. Não! Não! A hora que veio a narrativa toda foi ao longo de 4 anos, bebê. E no dia 29 de março, demitiu o ministro da Defesa e os 3 comandantes militares caíram fora. Edson Leal Pujol, do Exército. Meninos, tentem achar a foto aí em que o Bolsonaro vai dar a mão, cheia de vírus, cheia de alegria, sei lá se tinha vírus, pro Pujol, e o Pujol dá o cotovelo para ele. Que o Bolsonaro nunca perdoou. Como eu não fico olhando a imagem, quando tiver no ar, vocês falam, tá aí, Rei, tá no ar, vocês me avisam. O Edson Leal, ele foi dar a mão, todo alegre. O Edson Leal Pujol fez assim, não é para dar a mão. Tem protocolo da Covid, que eu estou, inclusive, implementando no Exército. Edson Leal Pujol foi demitido, caiu fora, pediu demissão. Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica, caiu fora, pediu demissão. Ilques Barbosa, da Marinha, caiu fora, pediu demissão. Ninguém era golpista. E o Braga Neto, no Ministério da Defesa, assumiu no lugar de Fernando Azevedo Silva. Braga Neto, que a investigação está demonstrando, é golpista. Botou no lugar dos 3, no Exército, o Paulo Sérgio Nogueira, que depois virou ministro da Defesa. A foto. Na Aeronáutica, o Batista Júnior, que era bolsonarista, todo mundo sabia. Apareceu no ar aí o Pujol? Tá a foto aí. Apareceu o Pujol no ar? Tá aqui. Aí, ó. Ele foi dar a mão, o Pujol. Não veio dar a mão pra mim, não. Quero pegar na sua mão, não. Protocolo é proibido. Proíbe. Grande Pujol. Mas vamos voltar. Na Aeronáutica, o Batista Júnior e o Almir Garnier,
na Marinha. Preparação, Coutinho. Paulo Sérgio Nogueira, bolsonarista. Batista Júnior, bolsonarista. Garnier, bolsonarista. O Braga Neto, ministro da Defesa, bolsonarista. Março de 21. Eleição no ano seguinte. Pressão já, voto impresso, não sei o quê. Muito bem. Passa o tempo, as coisas vão se adensando, os confrontos, etc. Ele pega o Paulo Sérgio Nogueira do Exército e passa para o Ministério da Defesa. E no lugar vai o Freire Gomes, de quem falávamos há pouco, que diziam também bolsonarista. Simpático ao Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vem com a ideia do golpe, na cabeça dele ia dar tudo certo. Sabe por que ele ficou preso lá no palácio? Abúlico, sem ânimo, triste, choramingas, dodói. Porque ele estava forçando o golpe já depois da eleição. Antes ele não conseguiu, ele tentou forçar depois da eleição, e o Freire Gomes disse, não. E o Batista Júnior da Aeronáutica disse, não. Quem é que disse sim? O Garnier da Marinha, segundo o que se sabe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe golpe de Estado sem exército. Essa é a força que está... Não, força, Larissa. É como a gente fala força em dois córregos. Força. Tente, vamos ver se sai. Fala força. Força. Tá bom. Por mais que ela se esforce... Eu me Por mais que ela se esforcei. esforce, dá até para dar uma volta na praça. Dá uma volta na praça. Toma um sorvete na praça. Muito bem. Sem exército, não se dá golpe, porque é a força com o maior número de pessoas, é a força que está presente em todo o território nacional, não tem jeito. Aí o Freire Gomes falou não. O Batista Júnior, embora tenha sido simpático ao Bolsonaro, disse não. E aí não teve golpe. E, na verdade, começa a ficar cada vez mais claro que o Freire Gomes, o que fazia era se informar do que estava acontecendo para ter a temperatura do que ia nas Forças Armadas. Para poder se precaver também. Essa era a questão. E aí não deu para o Bolsonaro, ele teve que ir embora. Foi embora, mas a semente da desordem estava aqui. E a semente da desordem deu no 8 de janeiro. E há conexões entre toda aquela arquitetura golpista anterior e o 8 de janeiro. E isso está sendo investigado. Não é? E os responsáveis vão pagar, e os responsáveis vão para a cadeia. Inclusive aquele que arquitetou essa tramóia. É assim. E isso confirmado mais uma vez pelo depoimento do Mauro Cid. Não tem jeito. Vocês vão pagar. Tá bom? E o Garnier, o comandante da Marinha, disse o seguinte, olha, eu não vou prestar depoimento agora, ele foi o único que até agora não falou, porque eu quero saber primeiro o que os outros disseram. Eu acho que não vai ser assim. Né? Porque aí fica fácil.
Né? Já pensou, doutor, se os outros fizessem a mesma coisa? Não, eu quero saber o que o outro faz. Não quer ter depoimento de ninguém. Não quer falar? Não fala. Mantenha o seu silêncio. Né? Nem por isso a investigação será suspensa.